Falando de reforma tributária, agora vamos falar sobre os fatos e acontecimentos da semana. Milton, atualização, vamos passar para você uma missão aí. Atualizações da semana, a quantas anda, o que aconteceu? Nós estamos vendo alguns embates e essa semana tivemos algumas bombas aí, né? A princípio, a considerar inclusive a preocupação em relação que o governo já está se manifestando em relação à possibilidade de nova alíquota, né? Isso aí, bom dia, Wellington, bom dia, Paulo, Daiane, bom dia, nossos amigos. Antes de começar isso, eu só quero saber, no Econagro aí, eu vou tirar foto também, eu também tô participando, né? Tá participando, todo mundo. Opa, também todo quero mundo. brinde, Tá né, valendo Paulo? pra Coisa todo mundo. boa. Aí, ó, pessoal da time da Garcia e Moreno que está nos ouvindo, participe e todo mundo tá no mesmo pacote. Aqui é direitos iguais. Maravilha, maravilha, Wellington. Seguinte, falando de reforma tributária, é lógico, né? Esse é um momento onde as coisas começam a andar. Se a gente acompanha diariamente essa matéria, né? Até a gente está encarregado aí de seguir nossos estudos. E a gente observa que lá no Senado Federal, hoje, a gente está passando por uma sequência de auditivas. Né? O mesmo processo que aconteceu na Câmara dos Deputados, hoje também acontece lá no Senado, né? Sobre ali coordenação do Isalci Lucas. Nós temos lá algumas audiências públicas. Nessa semana, o tema foi a não cumulatividade. Né? Aquilo que a gente veio trazendo no nosso GERT do mês passado, hoje está sendo debatido também no Senado Federal. E é lógico, né, gente? Lá eles estão fazendo o quê? Ouvindo as demandas de cada setor, as dificuldades que os setores estão aí já vislumbrando a partir da entrada da reforma tributária. Um ponto que eu achei bastante interessante é que, nesses primeiros encontros, eles estão ouvindo bastante o público de contadores. Né? Por quê? Justamente pelo fato de que, quando entrar a reforma tributária, quem vai sofrer as dores economicamente são todas as empresas, claro. Mas operacionalmente, quem vai passar essas dores são os contadores. Contadores, auxiliares ali, eles vão sofrer, né, com isso. Então, eu achei bastante assim, interessante a visão que eles estão dando para esses novos debates. Eles estão também, lógico, ouvindo as demandas do setor, mas principalmente dando uma atenção especial para os contadores nesse processo. Tá? Em relação à alíquota, Wellington, de fato, a gente observa aí, né, até se você entrar lá no portal do próprio Ministério da Fazenda, já tem matéria publicada ali na data do dia 22, 21 e 22, né? 21 foi sobre a Comissão de Assuntos Sociais, dia 22, principalmente no dia 22, onde eles falam assim, olha, é o seguinte, no caminho que está seguindo, se começar a abrir aí exceções, a nossa alíquota tende a crescer. Ou seja, aquela trava, aquela limitação trazida pela Câmara dos Deputados de 26,5%, né? Se começar a abrir exceções, novas exceções, a nossa tendência é a de alcançar o maior IVA mundial, chegando aí a alíquota de 28%. Aquilo que você já vem falando nos eventos passados, que eu me lembro muito bem. A gente previu isso em alguns encontros nossos. Nós previmos a possibilidade da alíquota poder chegar até entre 28% e 30%. Sim. Né? A considerar que os setores da economia que estavam beneficiados, incentivados em matéria de PIS, COFINS e ICMS, se houvesse a manutenção dos mesmos benefícios aos setores na forma que já tínhamos, chegou-se a cogitar que a alíquota somada de CBS e IBS poderia alcançar até 32%. Sim. Né? Alguns estudos apontavam nessa linha. E os nossos estudos também apontavam uma preocupação em relação a isso, porque a gente sabe que, obviamente, cada setor tem o seu lobby, tem a sua expectativa. E veja bem, nós tivemos a imputação de alguns benefícios que foram incluídos no texto através de emenda na Câmara dos Deputados, que mudou a perspectiva dos estudos que tinham quando nós aprovamos a emenda constitucional 132 em dezembro do ano passado. Perfeitamente. Ou seja, a reforma tributária, essa do consumo, ela vem sofrendo uma viagem e nessa viagem está tendo algumas alterações, né? E o governo cede algumas por motivo do quê?
pressão da sociedade, visibilidade política, né? E a questão da cesta básica, que é algo que vamos falar no nosso próximo encontro, a cesta básica, por exemplo, foi um fator muito decisivo para isso, em virtude de que o governo não tinha colocado... Você vê só que situação, né? O ovo, colocaram proteção constitucional para ele. Ele está lá na emenda constitucional 132. Então, o ovo foi dito o seguinte, ovo tem proteção constitucional. Assim como uma exportação tem proteção de não incidência, o ovo também tem proteção constitucional. Mas, para lá, por que o pobre tem direito de comer ovo e não tem direito, então, de comer a carne? E aí, com base nisso, na Câmara dos Deputados, houve uma pressão da sociedade muito grande e a proteína das carnes foi inserida na cesta básica, autorizada no último minuto pelo presidente. Mas veja bem, isso trouxe um impacto. O próprio Ministério da Fazenda já anunciou que, olha, essa colocada das carnes dentro do contexto de cesta básica muda a perspectiva de alíquota. Porque se há previsão de uma arrecadação X e eu beneficio algum setor dentro do modelo que está sendo aí colocado, pessoal, para a sociedade, se eu beneficio qualquer produto ou setor, eu tenho que distribuir essa perda de arrecadação entre todos os demais. Ou seja, eu saio de uma alíquota então de cara de 26,5% e já vamos para uma alíquota de 28%, segundo o Ministério da Fazenda está elencando aí, né? Então, são as ciladas e os perigos que a reforma tem, mesmo tendo pouco estudo que comprove efetivamente que essa alíquota é verdadeira. Ah, sim. Isso é de fato, né, Wellington? Isso a gente já passa isso desde PEC, desde tempo de PEC, né? Proposta de emenda constitucional, a gente já passa por essa situação. Desde lá a gente vem falando, olha só, estão prevendo, os cálculos demonstram, os cálculos apontam, um calcula de um jeito, outro calcula de outro jeito, mas esse cálculo, a memória de cálculo até hoje não aparece. A gente observa aí que setores falam assim, olha, se beneficiar a carne, nós vamos ter que regular isso aí, passar essa carga para outro setor. Tá? Os cálculos apontam. Mas cadê esse cálculo? Até agora a gente não vê. Com base em quê? Né? Como a gente gosta de brincar, baseado nas vozes da nossa cabeça? Será, meu Deus? Porque até hoje a gente não apresenta, ninguém apresenta uma memória de cálculo satisfatória para justificar esses aumentos. E é tão irreal essas alíquotas, né, Milton? Que o próprio governo foi na legislação e colocou o seguinte, olha, essa alíquota poderá viajar para cima ou para baixo a depender do que vai acontecer com a arrecadação nos próximos anos. Sim, em 2031 tá lá, né? 2031 vai fazer uma nova verificação, que já está no meio da transição, inclusive, do ICMS. Se a legislação precisa ter gatilhos de proteção de arrecadação, é porque não se tem certeza do cálculo que está aí construído. Se houvesse certeza, nós trocávamos a alíquota por outra e ponto final. Né? Ao tempo que a legislação também fala lá que se houver excesso de arrecadação, né, os entes, tanto o federativo, o Comitê Gestor do IBS, também tem o compromisso de reduzir a carga tributária, o que no Brasil a gente não acredita que vai acontecer. É mais fácil eles subirem as despesas para dizer que não podem baixar a receita, do que dizer que está sobrando dinheiro e aí vai diminuir a arrecadação. Então, a gente não acredita. Então, o perigo desses aumentos de alíquota, né, são as ciladas que vão acontecer nessa jornada aí. E olha só, o Senado vai votar a matéria, já está discutindo alguns pontos lá, existem preocupações do próprio governo já de maneirar a mão dos senadores em não imputar mais benefícios devido justamente... Porque a verdade é que está ficando meio feio. A promessa inicial era uma alíquota de 22%, depois ficou para uma alíquota de 23%, depois foi para uma alíquota de 25%. Fechamos a conta da emenda constitucional numa alíquota de 26,5%, já estamos falando em 28%. Sim. Cara, na verdade é inesgotável isso, né? A sede arrecadatória do governo, ela é absoluta. E vai chegando num ponto que se a gente parar para analisar o encargo tributário que tem hoje no Brasil, o Milton falou da maior carga de IVA do mundo, mas aí a gente também tem que acompanhar que nós vamos ter 28 de IVA, mais 34 de imposto de renda e contribuição social
E ainda tem o encargo do imposto sobre a renda no final da pessoa física. Olha só o tamanho da carga tributária que o Brasil vai ter. E sabemos que não tem um retorno ainda para a população, né? Ainda a considerar, nessa semana tivemos o anúncio da arrecadação do governo federal em relação ao balanço da arrecadação da Receita Federal aí de julho, batendo todos os recordes, como se o Brasil tivesse com a melhor economia do mundo, né? Nós sabemos que não é o momento que estamos vivendo, um momento difícil de economia. Se puder falar que se há algum voo dessa economia, um voo de galinha aí, ou seja, o governo está batendo todas as suas metas, sendo extremamente arrecadatório. PIS e COFINS, inclusive, teve um acréscimo arrecadatório relevante, se comparado com períodos anteriores. E você olha para esse cenário e você fala assim, cara, a sede arrecadatória está muito forte. O empresário está vivendo estrangulado, né? Com custo nas alturas, margens pequenas, enquanto o governo federal em si está nadando de braçada na arrecadação, né? Foi o que nós falamos, né, Milton? Ano passado, quando nós começamos os estudos, inclusive nós fizemos aqui na Garcia Moreno muitos estudos que foram levados para o Congresso Nacional através de entidades representativas. E o que nós comprovamos? Que já estávamos no ano passado vivendo o pior momento da economia, principalmente para o agronegócio, para se falar numa reforma tributária. Sim. Esse não é o cenário ideal, nós estamos vivendo um momento muito difícil no agronegócio para se pensar em reforma tributária. Não era momento para isso. E aí você que às vezes é gestor, que está nos ouvindo, diretor, quando olha para o cenário de reforma tributária, muitos olham para a reforma tributária olhando quais são os meus aspectos e consequências comerciais que eu terei em virtude da reforma tributária. Essa é um ponto de vista muito importante. Mas não é somente ele que compõe o complexo dos efeitos que eu terei dentro da minha organização. Nós, no primeiro GERT que nós fizemos, no primeiro encontro do grupo de estudos da reforma tributária, falamos muito sobre o tamanho dos impactos operacionais que nós teremos nas nossas corporações. Vai custar extremamente caro implementar a reforma tributária nas nossas corporações. Envolve toda uma questão de ambientação, sistema, pessoas, mudança de cultura, tradições e, obviamente, tudo isso envolve disponibilização de recursos. Sim, né? Com certeza. Porque a gente fala que, às vezes, nós temos aí as nossas corporações, nós temos o prazer e a honra de ter conosco aqui profissionais das maiores corporações do Brasil, algumas multinacionais, e a gente pode dizer que são grandes profissionais. Mas a reforma tributária traz um cenário de tal forma que os grandes profissionais precisarão reaprender. E isso, obviamente, custa dinheiro. Exatamente. Né? Nós aqui, todo dia que estamos estudando reforma tributária, o que nós estamos fazendo? Reaprendendo. Estamos começando na Garcia Moreno, nós temos um departamento novo que nós abrimos, CBS e BS, que ele simplesmente faz o quê? Reaprendizagem. Sim. Estamos começando do zero. Sim. Né? E para os nossos clientes e amigos ainda tem uma vantagem, né? Pode contar conosco, pode contar com o nosso GERT. E agora as pequenas empresas que não têm nenhum mínimo de planejamento, né? Não pensam qual que é o impacto que uma reforma pode promover no seu futuro, né? Como que estão meus contratos futuros, como que estão meus contratos para 2027, 2028, com a saída do PIS e COFINS e a entrada da CBS, né? Sem contar isso, né? A reforma tributária parece que ela está longe, mas já é para depois de amanhã. Então, Exatamente. Já tem muito trabalho. Não esqueça, participe do GERT, não falte, participe, seja ativo, porque esse é o desafio da década. Da década, podemos dizer com certeza isso. Beleza? Seguindo viagem aqui, Daiane, reforma tributária, split payment, os desafios de implementação que nós falamos, temos trabalhado e é uma preocupação, split payment é uma preocupação muito grande que a gente tem tido, porque já vimos que não é algo fácil. Não. Né? Deverá haver uma compreensão de mercado, das pessoas, de quem opera, dos nossos colaboradores, das áreas financeiras, de todos os envolvidos. Né? O que você pode falar para nós aí do seu ponto de vista e desses desafios? Exatamente, Wellington. Eu aproveitei, né, o conteúdo que a gente já tinha trazido no nosso grupo de estudo e transformei isso num material. Então, lá está bem detalhadinho os exemplos que a gente apresentou, né, no nosso grupo,
para tentar mostrar, trazer um pouco do que vai ser, quanto desafiador vai ser a implementação da reforma tributária, principalmente no ponto do split payment, que é o carro-chefe que o governo quer para fazer a arrecadação dos tributos. Então, não é algo fácil. Se a gente for ainda ponderar, aquilo que a gente estudou e apresentou não é tão complexo quanto a nossa vida real, porque lá nós não consideramos créditos vindos de períodos anteriores. A gente começou do marco zero. Então, ainda entendo que tem um pouco mais de complexidade ali naquela implementação, fora o grande investimento financeiro por parte de todos que terá que ocorrer para que o split payment aconteça, né? Então, vamos pensar, o Milton colocou aqui a pequena empresa. Ela está preparada, né? O sistema que talvez ela utiliza, às vezes é um gratuito, ou o que ela utiliza, que é um custo-benefício pequeno, vai estar preparada a tempo para atender toda essa demanda? As cooperativas, que normalmente possuem um desenvolvimento de software interno, está preparado, tem pessoal voltado para isso, né? Vai conseguir absorver todas essas mudanças e que a gente tem um prazo aí de 1 ano só para começar. Então, eu vejo que é algo que está sendo muito discutido e que está preocupando toda a sociedade e principalmente os contadores e os empresários por esse motivo, por operacionalização e investimento financeiro que vai ser necessário. Eu acho interessante o seguinte, né? Quando a gente fala de split payment, nós que estamos vivendo e estudando isso no dia a dia aqui, a gente fala assim, cara, não vai ser fácil, tá? Um grande desafio aí e ele é a grande expectativa tanto do governo federal quanto dos estaduais e municipais, porque ele vai romper toda uma cultura de inadimplência. Exatamente. Então o governo vai resolver a vida dele com split payment, é a solução que ele encontrou, né? Só que quando a gente olha para o nosso cenário operacional, veja bem, Paulo, hoje, se a gente comparar o sistema atual de retenções na fonte com split payment, retenções é uma manha. E já é desafiador. Exatamente. A gente vê aqui no dia a dia quantas consultas a gente recebe e responde no dia a dia sobre o tema retenções na fonte, nos mais diversos tributos. E aí nós vamos sair do sistema de retenções na fonte, vamos para um sistema de split payment, que é ainda mais desafiador. Mas é uma rotina legal. O interessante do split payment é o funcionamento praticamente num sistema de fluxo de caixa e com uma visão de não fechamento por competência, né? Então, Exatamente. cara, a Daiane falou, olha só, ela fez um super material, porque esse foi tema do último grupo, do último encontro nosso do GERT, e ela fez um material, um artigo que está disponível lá no portal da Garcia e Moreno, completíssimo de como operacionalizar o split payment. Aliás, split payment, a gente fala, é uma palavra só, mas na verdade é mais de um modelo, né? Exatamente. Ele tem mais de uma forma de ser operacionalizado e isso é muito importante entender como que o governo prevê colocar essa rodagem, né? Inclusive trazendo impactos no início, né? Como o Milton falou, está tendo as auditivas, né, no Senado e foram chamados para debate também os representantes das instituições de pagamento. E aí todos eles deixou claro que não dá tempo de iniciar com o split payment inteligente da forma que está sendo proposta. Não tem tempo hábil para fazer o processamento desses dados. Então imagina a loucura que vai ser o início dessa transição com o split payment. Vai ser desafiador, com certeza. Até porque pra gente, quando a gente fala em operacionalizar, a gente nem sempre trata tudo como meio de pagamento eletrônico, né? Então a gente tem que pensar numa pequena, média, ou até mesmo uma grande empresa que trabalha com volume altíssimo. Vocês aí, empresas aí que tem dentro da seu grupo, por exemplo, um supermercado, compra e venda simultânea ali a todo momento, milhares, milhões de operações mensais. Como você vai ficar acompanhando um split payment lá dentro, ver se de fato está acontecendo daquela forma Operação por operação. Operação por operação. Operação por operação. Então, não é algo simples, não é algo simples de implantar, não é algo simples. Será que o sistema, as empresas
né, que são produtoras aí de sistemas, porque tá lá no nosso projeto de lei, que as empresas de sistema, inclusive as empresas de sistemas, né, que elas forem, elas condicionarem a fugir da forma prevista na legislação para a arrecadação, ela é solidariamente responsável pelo pagamento de tributo. Então, isso é algo que a gente vê, inclusive nas auditivas, que eles estão sendo bastante questionados. Falam assim, poxa, como eu vou assumir uma responsabilidade? Por exemplo, a empresa de cartão de crédito mesmo, essa Associação Brasileira de Cartão de Crédito, eles falam, mano, como que eu posso ser responsabilizado por um negócio que está vindo para mim aqui, eu sou obrigado a aceitar, porque senão eu estou fora completamente do sistema. Mas a gente não pode assumir completamente esse risco. Então, a gente vê bastante questionamentos, e aí, pensando bem, ainda não foi votado, eles querem tirar de regime de urgência. Vai para a eleição, ou seja, isso vai terminar lá para novembro, dezembro. O Senado já falou que não vota antes da eleição municipal. Então, novembro, dezembro, aí você vai ter um ano depois, para a partir de janeiro de 2026 você começar rodando. Um ano é suficiente? A gente sabe que bloco K, que teoricamente seria muito mais simples do que um split payment, demorou muito mais que isso para ser implantado. Tem gente aí 3, 4 anos pendurado, não fazendo ainda como deveria fazer o bloco Sim, K. tá vendo? E não é algo com a tamanha complexidade como seria um split payment. E ainda a gente tem aí pendências, empresas pendentes de implantar, né? Porque entendem, né? As empresas de sistemas entendem ainda ser complexo demais, às vezes. Alguns pontos são muito complexos. Imagine só esse split payment rodando em menos de um ano. Imagina só, a instituição de pagamento ela vai ter que analisar a apuração lá do comitê gestor e da Receita Federal para saber se você apurou crédito, se você apurou pagamento, para daí sim ele fazer essa compensação e o pagamento. Exatamente. E são quantas operações eletrônicas por segundo que eles operam? Exatamente. Essa é uma das grandes preocupações das instituições financeiras, em dar conta de rodar esse sistema na gama que hoje já existe, no volume de operações que existe já, né? Tanto cartão de crédito, como PIX, TEDs, né? Transferências bancárias. Então, a preocupação é que isso rode seja eficiente, né? Não adianta ficar um negócio demorado, né? Ou lento, ou travar. E outra, se travar, o que muitas pessoas podem fazer? Desistir de uma compra, por exemplo. Exatamente. Né? E aí é dinheiro, né? Exatamente. Imagina um apagão, né? Um apagão de 1 minuto que seja. Quanto impacto que não vai trazer, né? Pessoal, reforma tributária é inesgotável, né? A gente fica aqui horas, né? Se a gente for falar, mesmo que seja das possibilidades e novidades aí, e tudo que tem acontecido nos últimos dias. Para isso, mais uma vez, próxima quarta-feira, dia 28, Grupo de Estudos da Reforma Tributária Agro, aqui na Garcia Moreno, com participação do nosso time e os estudos e todas as avaliações nossa em relação para esta quarta-feira. Vamos falar então de apurações de IBS, CBS, processos de ressarcimento de recursos derivados da não cumulatividade, cashback, então, e muito mais, a gente vai encontrar, você vai ter conosco aqui para nós estudarmos e trabalharmos juntos a reforma tributária. Daiane, aproveitando que você já estava com a palavra, você publicou um material, tem sido falado aqui sobre a questão do GTIM. Exato. Né? E você falou no ICMS do Mato Grosso sobre a validação do GTIM para um novo grupo de produtos aí alimentícios, né? Quem foi atingido? Exatamente. Então, já está disponível, né? Há alguns dias aí o Estado já fez esse comunicado que a partir de 2 de setembro começa um novo grupo de produtos que terá a validação do GTIM. Então, o GTIM ele está sendo, foi implementado, está de forma programada, né, escalonada, e agora vem um novo grupo de produtos alimentícios. Aí ali a gente tem desde açúcar, gorduras animais, como de porco, de aves, bebidas, algumas bebidas preparadas, cacau, né, produtos assim bem corriqueiros ali do nosso dia a dia. Então é importante os nossos contribuintes aí do Mato Grosso entrar lá e ver o rol de capítulos da TIP que estão sendo abarcados aí nessa validação, porque
Não estando conforme, você vai emitir a sua nota e a sua nota vai bater lá no ambiente e vai voltar rejeitada. Então, não tem um caminho alternativo. Ou a gente está de acordo, ou eu não vou conseguir faturar o documento fiscal a partir do dia 2 de setembro aí para esses grupos de produtos alimentícios. Legal. Então, fique atento, verifique lá se você possui. Nós temos muitos clientes que são indústrias alimentícias, né? Então, vale aí uma verificação, porque é o tipo de coisa que não pode chegar no dia lá e descobrir o problema, porque senão depois vai ter um indeferimento na emissão de documentos fiscais e uma série de outras situações. Vale a pena, converse com o nosso time de consultoria aqui de ICMS. E no Mato Grosso, a gente já teve uma situação agora, que eu até me recordo, que quando entrou o grupo anterior, que foi brinquedos, materiais de tabaco e tal, Mato Grosso, sem querer, colocou alimentos também, junto, na mesma época. Eu me recordo muito bem disso, porque chegou consulta no dia. O que aconteceu? Muitos contribuintes emitiram nota fiscal. Quando informava o Jetim era consultado no cadastro geral, né, de Jetim, o CCG, chegava lá, por exemplo, o NCM da nota fiscal não batia com o que está lá no CCG. Eles faziam a validação através de Jetim e não batia. Mas foi uma avalanche de recusa de nota fiscal. Exatamente. Mas uma avalanche. Teve gente que perdeu uns par de fio de cabelo. Pois é. Então é importante, Porque muito é algo importante. que o Jetim envolve muito uma programação, revalidação de cadastros. Né? É muito importante que isso seja feito. Então, pessoal, fica aí a dica e bora se atualizar e ficar atento nisso daí, porque dia 2 de setembro, Mato Grosso está com esse Jetim desse novo grupo no ar. Beleza? Milton, comodato e mútuo no estado do Paraná. Vi alguns materiais também, produções. O que você pode falar para nós aqui? Sim, já de uma forma bem breve, Wellington. A gente tem, assim, vamos dizer assim, um costume de tratar como empréstimo. Olha, eu emprestei uma máquina, olha, eu emprestei um insumo. Beleza, é um empréstimo. Mas qual que é a modalidade de empréstimo? Então, esse material, ele vem justamente para trazer essas distinções. Olha, se nós estamos falando de comodato, bens de comodato são bens ali, máquinas, bens de uso que retornam o mesmo. Se você vai fazer empréstimo de um insumo, bom, isso aí é um contrato de mútuo. É mútuo, porque não vai voltar a mesma semente. Pode voltar a mesma quantidade, mesma qualidade, mesmas características, mas não é mais o mesmo produto. A semente que eu peguei de você, eu plantei, eu não vou arrancar ela debaixo da terra, ensacar e te devolver. Então, são contratos diferentes. E, automaticamente, a legislação também trata um e outro de formas diferentes. Né? E é isso que o trabalho nosso ali publicado vem trazer. As características entre um e outro e as características fiscais entre um e outro também, porque são diferentes tratamentos. Um com tratamento de não incidência, outro com tributação normal, como se fosse uma venda. Quer saber a diferença certinho? Entra lá no nosso portal e acompanha o material. Produzido pelo nosso time, pelo Milton, que está lá disponível. Inclusive, recentemente, um outro material nosso que já foi falado no podcast anterior aqui sobre o tratamento dos empréstimos de ativos e utilização de ativos no Mato Grosso e em outros estados. Foi feito um material também. Gente, tem muito conteúdo na Garcia e Moreno. São milhares de materiais, artigos, produções, roteiros, cursos, webinagros. E, obviamente, lá em garciamoreno.com.br você tem tudo isso à sua disposição. Não esqueçam de registrar aí o seu like para nós aqui, por gentileza. Aproveitando, né, Wellington, essa questão do like, nós estamos com mais de 50 pessoas acompanhando e temos só 12 likes até o momento. Pessoal, ajuda nós aí a disseminar o conhecimento, deixa seu like aí para nós. Beleza, moçada? Vamos lá? Milton, vamos ver aqui mais alguma coisa? Não, por um momento seria só isso mesmo, só reforçando aí o convite pro pessoal. Vai lá, compareça ao nosso GERT, compareça à nossa resenha semanal aqui toda sexta-feira no nosso podcast. É muito importante porque você se mantém atualizado. Isso aqui é um diferencial para o nosso público, né? Querendo ou não, o capital intelectual hoje é a nossa maior demanda em qualquer corporação. Dinheiro a gente consegue buscar em recursos financeiros, compra e venda, a gente faz empréstimo. Agora, a inteligência, capacidade intelectual é escasso demais da conta. Então, aqui você tem uma grande capacidade de se atualizar, de melhorar seus conhecimentos e ser um profissional visado dentro do mercado.
E além de tudo, né, a reforma tributária ela vai iniciar. E a partir do momento que iniciar, alguém vai ter que colocar a mão na massa. E já imaginou chegar no momento e não ter ninguém para executar isso dentro da corporação? Tanto é que o grupo de estudos da reforma tributária, a gente pediu que cada cliente nomeasse pessoas fixas para participar do grupo, que são pessoas que ficarão com a responsabilidade de implementação do projeto dentro da corporação. Já para se criar uma modelagem de transferência de know-how daqui da Garcia Moreno para cada cliente, porque depois a gente quer estar em cada cliente participando desse projeto também, né? Mas precisa ter pessoas lá que estejam envolvidas com o projeto, né? A corporação precisa saber quais foram as políticas que definimos para a implementação do projeto de reforma tributária. Se não tiver as pessoas definidas, já começou tudo errado o projeto, mas isso que nós temos trabalhado no GERT, beleza? Paulo, eu ainda tenho coisa para falar contigo. Antes de eu entrar no assunto aqui da fala, eu gostaria, Paulo, de fazer uma releitura. Na última terça-feira, você e o Gabriel, foi no dia 21, se não me engano, né? Foi no dia 20. Dia 20. Nossa, olha só, pessoal, veja bem o que eu vou falar aqui. No último dia 20, terça-feira desta semana, foi feito um evento aqui na Garcia Moreno, um curso, um webinagro, quando tratamos das novas, podemos chamar de oportunidades, os novos desafios, mas principalmente os novos impactos derivados da alteração de legislação que tivemos nas operações com milho. Exatamente. Né? Eu queria que você falasse para nós, assim, em poucas palavras, o que tratamos nesse evento e convidar, porque este evento eu já conversei com alguns clientes, já vi que teve gente importante que não participou e que a operação tem impacto no modelo de negócio praticado pelo nosso cliente, né? O que nós tivemos? Vamos só dar a palhinha para chamar eles para ir lá, não vamos contar o segredo, não. Não vamos contar, não. Só resumidamente, né, Wellington? É um projeto que vinha caminhando desde 2018, veja bem. Mais aí de 5 anos de tramitação, que buscava equiparar o milho à operação de soja. Sabemos que a soja ela é suspensa em todo o território nacional e também tem aquela previsão de crédito presumido na comercialização dos derivados, como o óleo de soja, margarina, entre outros. E aí no projeto nós temos então a aplicação da suspensão e também do crédito presumido, que impacta diretamente as agroindústrias que processam o milho. E aí o impacto não é só na agroindústria que processa o milho, mas para quem está vendendo o milho também. Por mais que o milho continue tributado em algumas operações, pode ter um efeito comercial lá para o adquirente que você consegue ter uma negociação, um bônus, algo diferenciado. E para quem está processando o milho, principalmente para nossas indústrias de etanol, que gera os farelos de milho, DDG, e até o óleo de milho, tem aí também a previsão de um crédito presumido. Ou seja, nós temos aí, através da nova legislação aplicada ao milho, uma redução de custo operacional de processamento, ou seja, de industrialização do milho cereal, né? Exatamente. E aí fica, pessoal, não deixe de conhecer esse conteúdo. Já está disponível lá no site da Garcia Moreno, tem uma arinha lá do site nosso chamado Cursos. Vão lá, assistam essa transmissão. Vale a pena entender o que aconteceu, porque mora aí dinheiro, mora aí oportunidade tributária para a sua corporação, beleza? Então fica a dica. Não estava no escopo aqui, mas eu lembrei que foi feito o evento e é um evento extremamente importante. Sem contar que nós temos outros materiais, né? Além do curso que foi feito, do Webinagro que foi feito, temos aí produções de vocês diversas falando sobre os impactos dessa alteração de legislação, né? Exatamente, temos diversos artigos, tá vídeos. Lá no site da Garcia Moreno. Você, nosso cliente, obviamente não vai perder esse conteúdo, né, pessoal? Paulo, STF julgará embargos de divergência que vai definir aí os efeitos da incidência do PIS e da COFINS sobre a taxa Selic. Exatamente, Wellington. É um tema também que já vem aí do mês de julho sendo debatido. A gente já falou bastante aqui com uma certa preocupação, porque atinge todos os nossos clientes, né? Exatamente. Foi julgado, né, recentemente no STF a questão de incidência ou não do imposto de renda e contribuição sobre esses recebimentos de taxa Selic.
E aí começou a surgir as teses também a respeito do PIS e COFINS, se deveria ou não incidir o PIS e o COFINS sobre esses recebimentos de indébito tributário a título de PIS e COFINS. E o STJ ele julgou no mês de julho favorável à Fazenda, ou seja, deve incidir as contribuições sobre esses juros Selic, tanto no regime não cumulativo como no regime cumulativo. E aí nós já tivemos um prejuízo para o regime cumulativo, que até então não haveria essa incidência por não ser considerado uma receita bruta operacional, e no regime não cumulativo já era tributado de qualquer forma sobre uma receita financeira. Todavia, o julgamento trouxe aí como uma receita bruta operacional. E aí gerou uma inconsistência porque se entende-se que deve ser tributado no regime não cumulativo as alíquotas integrais de 9,25. Então, olha só o prejuízo para o contribuinte. E aí ficou essa dúvida se realmente deve ser aplicada uma alíquota financeira ou uma alíquota integral. E aí foi marcado agora para o dia 28, exatamente o dia do nosso próximo GERT, a partir das 2 horas da tarde, o julgamento das declarações de divergência. E aí vai se definir se deve tributar como receita financeira ou receita operacional, regime cumulativo vai manter a tributação ou não, vai ter essa definição. Legal, aguardemos. Há uma preocupação muito grande do mercado em relação a isso daí. É absurda essa colocação dessa receita financeira de Selic ser de natureza operacional e não financeira. Exatamente. É praticamente uma punição ao contribuinte, né? O governo vai levar na mão grande se ganhar isso aí do jeito que está se prevendo. Eu falo prevendo aqui, né, cara? Eu falo assim, mas como que o cara sabe o que está se prevendo se depende de julgamento ainda? Acontece que nós estamos perdendo tudo. Exatamente. Né? Então, pessoal, quando vai para STJ, STF, cara, o governo está levando tudo. Então, a gente olha para as coisas e fala assim, cara, quais são as perspectivas? São ruins. São ruins. Mas o não a gente já tem, precisa lutar, né? Então, pessoal, fique atento a isso daí. Aqui na Garcia Moreno, assim que acabar o julgamento, inclusive, normalmente a gente já acabou isso aí, o pessoal já vai lá, já atualiza, você já consegue saber o que está acontecendo. Por isso é muito importante acompanhar os nossos noticiários aí pelo portal da Garcia Moreno, tá bom? Isso daí. Agora, pessoal, muito obrigado, Milton, Daiane, prazer enorme receber vocês aqui. Prazer é nosso.